Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Gostaria primeiro de agradecer ao Sérgio Bútica ao convite de estar aqui presente com vocês, de ser a minha inauguração pós-Secretaria de Relações do Trabalho, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, o que para mim me deixa numa situação muito confortável, porque agora a gente pode olhar com outra visão, verificar como é que é de fato o movimento sindical do lado de cá. Então, passei um período de reclusão na observação e agora, pós-Ministério do Trabalho, poder contribuir, poder ajudar nessas discussões que aqui estão sendo travadas. Na realidade, aqui a gente vem trazendo um pouco do que a gente teve de conhecimento junto ao Ministério do Trabalho nessa questão de enquadramento sindical, liberdade sindical, o que é que tudo isso tem a ver com uma atuação de uma maneira pautada na representação sindical versus representatividade sindical. Quando a gente fala de enquadramento sindical, a gente tem que verificar primeiro um enquadramento pautado em categoria. E o que é o conceito de categoria hoje? Hoje nós temos dificuldades de saber exatamente o que é categoria. O conceito de categoria, ele não existe em concreto no mundo das coisas. Na realidade, é uma criação institucionalizada pelo direito coletivo de trabalho. E dentro do ordenamento jurídico, nós temos que o conceito de categoria, ele tem que se adequar ao dinamismo das relações de trabalho. Ele vem tendo que responder às decisões judiciais que tratam da matéria e até mesmo das novas legislações, dos novos normativos que vêm a disciplinar todo este ordenamento. Vamos verificar o que é que hoje predomina em termos de enquadramento sindical. Se fala muito de enquadramento sindical deve se dar pela atividade preponderante da empresa. A atividade preponderante da empresa teria que ter apenas um excludente, que seria a questão das categorias diferenciadas. Então, dentro da organização sindical, nós temos enquadramento por atividade preponderante e temos a questão das categorias diferenciadas. Esse já é, sem dúvida, um limite à sua negociação coletiva plena, é um limite à sua representação de uma maneira isonômica para todos que estão dentro daquela empresa, daquela exploradora de uma determinada atividade econômica. Outro excludente que nós temos dentro dessas atividades econômicas, nós verificamos aqui, dentro desse movimento da terceirização, como muito bem exposto aqui pelo Dr. Douglas, nós temos os terceirizados, nós temos aqueles que são prestadores de serviço. Quando a gente pega aqueles prestadores de serviço também dentro de um ambiente que deveria se dar o enquadramento pela atividade econômica preponderante, nós temos essa outra exclusão que traz também uma limitação a uma plena negociação coletiva. E aí vão surgindo outras vertentes que também impactam nessa representação sindical. Um exemplo que a gente teve aqui, também citado, que foi a Lei de Cooperativas do Trabalho, que saiu agora recentemente. Quando vem uma nova legislação, e essa legislação ela não vem com o intuito maior de movimentar a representação sindical, mas ela traz impactos onde aqueles que originariamente seriam trabalhadores passam a ser cooperativados e deixam de ser vistos como trabalhadores e passam a ser sócios de uma empresa. Então, uma só legislação traz uma alteração na representação sindical e isso vem a trazer um impacto em todas as categorias. Se a gente observar essa nova lei que saiu agora de cooperativa, nós vamos verificar que no seu artigo 2º ela fala assim, devendo ser preservado, nenhum sócio poderá fazer a retirada inferior ao piso salarial da categoria. Isso falando de sócio. Aí ele se remete a um piso salarial de categoria. Qual categoria que é representada por aquele sócio? Essa cooperativa de trabalho, ela poderia se dar de que forma? Ela pode ser de produção ou de serviço. E quando ele fala da retirada do sócio ser, no mínimo, o piso salarial da categoria, ele mexe no enquadramento sindical de uma forma direta.
direta, até mesmo transformando aquele que deveria ser encarado como um trabalhador e passa a ser agora sócio-empregador. Uma outra modificação de enquadramento sindical recente, também decorrente de instrumento normativo, de legislação, nós temos a lei que trouxe a possibilidade de que as empresas de telecomunicações também fizessem a exploração das redes de comunicação. Então, antes nós tínhamos, dentro do sistema de comunicação, da representação de comunicação, nós tínhamos as TVs, que eram as empresas que eram Sky, a NET, que, de fato, tinham seus trabalhadores representados por uma categoria, por um sindicato, que eram os sindicatos de trabalhadores em comunicação, e agora, com a ampliação para que a Vivo, TIM, claro, pudessem também fazer a exploração desse tipo de atividade, nós temos aí aqueles trabalhadores que antes seriam representados por um sindicato de comunicação, migrando por força de uma lei que não foi discutida com o movimento sindical, para uma representação fruto de uma atividade preponderante que é das telecomunicações. Então, hoje, o enquadramento sindical, essa liberdade, esse engessamento, ele se dá de todo tipo, o engessamento da liberdade sindical se dá de todos os cantos. Nós temos vindo do legislativo, com alterações legislativas que não são amplamente debatidas com o movimento sindical para verificar seus impactos. Nós temos legislações previdenciárias que mudam o enquadramento sindical. No setor rural, quando se autoriza a aposentadoria especial dos trabalhadores em agricultura familiar, a agricultura familiar que tem uma legislação própria como empreendedorismo, como patronal, de repente, com uma legislação previdenciária, se dá uma conotação de uma relação de trabalho diferente e que, por força disso, o enquadramento sindical termina se encaminhando para poder se adequar a uma legislação que não é, de fato, com o cunho de uma representação para fins de negociação coletiva. Temos outros exemplos que nós podemos citar, que é o da movimentação de mercadoria. Movimentação de mercadoria vem com o cunho de trazer uma categoria diferenciada. Legislações estão sendo aprovadas rotineiramente, trazendo o condão de transformar profissões em categoria. Isso aí vem trazendo malefícios para a organização sindical, a partir do momento que, ao transformar profissões em categoria diferenciada, ele retira de todos os setores e ramos aqueles trabalhadores e dão a eles um condão diferenciado de uma representação. Nós temos, onde nesse momento você não consegue encontrar uma representação adequada para secretárias, para muitas categorias que não conseguiram se estruturar e que, por conta disso, sempre ficam à margem de um processo negocial amplo. Então, eu acho que o movimento sindical, dentro dessa temática de engessamento, dentro dessa temática de liberdade, deveria observar muito essa questão de legislações que são postas e que impactam diretamente, como também essa representação por categoria, fruto de uma categoria diferenciada, que seria a transformação de uma profissão em uma categoria. Trouxe aqui, porque também no evento fala assim, o impacto dessas decisões judiciais, quais são os impactos das decisões judiciais que nós temos dentro desse enquadramento sindical. Citando até decisões que foram já também mencionadas aqui, no caso de, voltando aqui um pouquinho, a questão de cooperativas. Nós entendíamos que cooperativas de crédito deveriam ser representadas por bancários, por terem atividades que são similares, que são próximas. E, numa decisão do TST, não houve esse entendimento, né, na decisão, e fez com que vários julgados fossem, no caso, revistos no sentido de
dar o direito de sindicalização aos trabalhadores de cooperativa de crédito, e já que eles não podiam se beneficiar da norma coletiva celebrada pelos bancários, que então fosse permitido a sindicalização, no caso, a concessão do sindicato de cooperativas de crédito. Outras decisões que nós temos é questão de fragmentação de categoria. Estamos falando aqui de liberdade e fazendo aqui uma reflexão. Essa liberdade, ela deve ser única, ela deve ser com a unicidade, ela deve ser com a pluralidade, ela deve ser pelo mais representativo ou não. E nos deparamos a todo momento com fragmentações de categoria. Eu vi aqui logo cedo que uma das pessoas que fez questionamento falava: eu sou representante dos trabalhadores na reparação de veículos aqui do estado do Paraná. E nós temos questionamentos que nos assolam todo dia na questão de quem de fato representa. Seriam os metalúrgicos de uma forma geral, ou nós vamos ter dentro da indústria metalúrgica uma indústria reparadora, uma indústria construtiva, uma indústria por produto? Nós teríamos uma metalúrgica que seria automotiva, outra naval, outra aeroespacial. Até que ponto essa fragmentação ela é benéfica para o movimento sindical, para uma efetiva negociação coletiva? Então, essa questão de ser único, ele tem que verificar que não basta ser único, tem que ser forte o suficiente para que se tenham avanços nas negociações coletivas. E essa fortaleza, ela tem que estar demonstrada a partir de critérios que sejam próprios e decididamente próprios dos próprios interessados. E o que a gente vem verificando no movimento sindical é que o movimento sindical está ficando refém das decisões do Estado, do governo. Então, decisões judiciais impactam, ações públicas impactam, novas legislações impactam, e o movimento sindical e os próprios interessados, aqueles a quem a Constituição deu o poder de fato, decidir de como deveria se dar o seu enquadramento, pouco tem conseguido se manifestar, pouco tem conseguido fazer valer a sua vontade. Então, dentro dessa visão, é que nós entendemos que esse conceito de engessamento versus liberdade, ele é muito próprio, deve ser debatido, mas cabe ao movimento sindical ficar alerta para todas essas legislações e espaços que estão vindo e que impactam diretamente na representação, na atuação, sob pena de, no futuro, olharmos para trás e verificarmos que a organização sindical não se dá mais, não é por categoria, não é por ramo, e sim por forma de contratação. Obras do PAC vieram, estão sendo executadas, e aí se cria um novo regime de licitação. Mas o que é que licitação, Zilmara, tem a ver com enquadramento sindical? Ele cria o regime especial de contratação. Ao criar um regime especial de contratação, não tenham dúvidas que já devem estar tramitando lá no Ministério do Trabalho pedidos de sindicato de representantes de trabalhadores pelo regime especial de contratação. E as obras do PAC não vão encerrar agora, vão dar continuidade. Será que isso é um parâmetro legal para uma representação, para uma atuação de uma forma diferenciada? Ou é uma burla ao sistema que está sendo posto de forma a precarizar direitos, de forma a não ter um alcance global desse tipo de representação? Então, obras do PAC hoje representa Minha Casa Minha Vida, representa construção, ferrovias, agora até nessa parte de infraestrutura também, e que, se não ficarmos alertas enquanto representantes sindicais, daqui a pouco nós vamos ter uma fragmentação tamanha e que vai se dar pela forma de contratação e não, de fato, por uma representação única, uma representação efetiva que possa trazer benefícios. Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar, Sérgio, pelo evento, agradecer ao convite e dizer que
eu acho que momentos como esse, onde a gente possa ouvir Ministério Público, Justiça do Trabalho, representantes sindicais, sejam de centrais sindicais, sejam de entidades sindicais de base, federações, confederações, advogados, são momentos únicos e que, com certeza, daqui sairão ideias que vão provocar, de fato, uma verdadeira democratização das relações de trabalho. Acredito que somente por meio do movimento sindical, somente com a visão coletiva, é que vai ser feita a diferença e vai ser feita a defesa real do trabalhador e da relação que seja isonômica dessa forma. Muito obrigada. Dentro do que a gente tem hoje, há uma proposta que foi entregue para as centrais sindicais pelo Ministério do Trabalho de alteração do regramento de concessão de registro sindical. Então, seria a alteração da portaria 186. Nessa proposta que foi entregue, o que dispõe o artigo 14 dessa proposta é de que a Secretaria de Relações de Trabalho organizará uma tabela de categorias que contenham as categorias que guardam consonância com a definição legal para fins de organização sindical. O que hoje o Ministério do Trabalho detém, de fato, é um pouco distante daquilo que o Sérgio está propondo aqui. Por quê? Porque se partiu do princípio de que, como a representação, como o enquadramento deve se dar pela atividade preponderante, então, como categoria econômica dominando o enquadramento laboral, o norte que se partiu de lá foi do CNAE. Então, foi da codificação das atividades econômicas e que o CNAE, agora recentemente o 2.1, ele veio acrescentar como codificação das atividades econômicas um leque absurdo. Se você parte de um CNAE para construir um enquadramento sindical, você vai ter uma fragmentação da representação de uma forma absurda. Se você olhar hoje o CNAE do setor metalúrgico, que é o seu caso, se você olhar o CNAE do comércio, o comércio, na questão de CNAE, ele está dividido por produto. Então, poderia vir até um sindicato dos trabalhadores no comércio material de construção, outro material de loja, outro material de lingerie. Então, aí você vai ter um universo de possibilidades de representação de uma forma totalmente fragmentada. Então, um alerta ao movimento sindical é que, se você for fazer, eu entendo que o correto, né, nessa questão de construção de tabela de categoria, ela deveria ser revés, ela deveria partir do anexo do 577, que foi aquele que condensa todo o histórico da representação sindical, que veio à época que a comissão de enquadramento funcionava, na sua construção. Se pega o 577, do 577 para cá, vamos verificar como é que a realidade sindical se comportou. Aí você pega o 577 e atualiza o 577 mediante discussão por ramo e não discussão com central. Eu acho que está errado nessa questão da tabela de categoria, está sendo discutida em nível de central sindical. A central sindical, pela Lei 11.648, ela veio para outro fim. Ela não veio com o fim de entender a realidade tão específica de cada categoria. A realidade específica de categoria, quem conhece é sindicato. A central, ela tem a visão geral do movimento. A central, ela deve vir como assessoria nessas discussões para poder chegar a uma concordância global, a uma visão global do movimento sindical. Então, eu entendo que deveria ser revés, deveria partir do 577, sim. O papel que tem que ser olhado é de que, querendo ou não, funcionando ou não, nós temos uma organização sindical que deve primar pela unicidade sindical, uma unicidade sindical que é pautada na representação por categoria essa que realmente não tem uma definição concreta, não há definição concreta para a categoria, e essa definição concreta ela deve partir dos interessados, da base
para poder se construir. Então, eu acho que o movimento sindical, por ramo, deveria se organizar e apresentar ao Ministério do Trabalho uma proposta daquilo que ele entende que é a tabela ideal. Tabela essa que a gente sabe que vai ter que ficar sujeita a alterações constantes. A gente acabou de citar aqui, há menos de um mês saiu uma legislação que altera a representação sindical. Essa representação sindical, estando dentro de uma tabela, dentro de uma codificação, nós vamos evitar o quê? Hoje nós temos diversas formas de dizer que representamos os mesmos trabalhadores. Eu brinco e dizia muito assim que eu recebi um processo de registro sindical quando estava lá no Ministério, que era assim, quero representar os trabalhadores da indústria do conhecimento do Ceará, na minha terra. Eu digo, cearense é bicho criativo, né? Eu vou já perguntar para ele o que é que ele quer dizer com representação da indústria do conhecimento. Oficia. Aí vem o retorno dizendo assim, não, nós queremos representar todos os professores, coordenadores. Eu falo sério, cearense, não pode ser desse jeito. Então, a categoria, enquanto o conceito de categoria, ele estiver sendo trabalhado de forma textual, criatividade é o que não falta a gente. Então, você tem hoje uma unicidade falsa. É uma falsa unicidade. Hoje o movimento sindical está ficando desacreditado na sociedade, por quê? Porque ele está tendo muito mais que trabalhar na defesa da sua própria representação, na sua autoafirmação enquanto entidade sindical, em detrimento de estar defendendo aquela categoria para a qual ele foi constituído. Por conta que as disputas sindicais estão tomando tanto porte, tanto tempo do movimento sindical, que isso é o que é noticiado, é o que é falado, e não os verdadeiros avanços que o movimento sindical tem feito. Então, tem que se dar um basta, Sérgio, nisso, tem que, de fato, tomar uma posição. Não dá para a categoria ser descrita de forma textual. Eu falo sem medo, que em diversos setores não há unicidade, porque se você pegar montagem industrial você fala, montagem industrial é metalúrgico. Ah, é? Vai lá na construção, está todo mundo com montagem industrial. Você pega a questão de concessionárias, que foi aqui citado. Concessionária é metalúrgico ou é comércio? Ele tem a parte da reparação do veículo e tem a parte da venda do carro. Ele é o quê? Então, quando você para analisar, o que o movimento sindical hoje está fazendo é de, ao não discutir e não apresentar uma proposta clara daquilo que ele entende e é competente para tal, que são aquelas pessoas que mais conhecem como é que deve se dar essa representação coletiva, enquanto ficar inerte, outros virão a fazer. Aí você vai dar para quem? Vai dar para o judiciário, que ao remeter para o judiciário, ao judicializar uma disputa de lide sindical, de representação sindical, segue um rito onde o Ministério do Trabalho é chamado como parte, um rito onde você não tem condições de instruir, de conhecer bem o processo, e termina tendo decisões, de fato, distantes daquilo que é real, do que é vivido pela categoria. Então, eu acredito que tem que ter, sim, aí uma atuação das centrais sindicais, aí caberá às centrais sindicais uma organização desse movimento para que se apresente uma atualização desse quadro, e não um quadro de atividades econômicas, mas muito mais pautado no reflexo do setor laboral. A emenda constitucional 45 remeteu para a Justiça do Trabalho por entender que é apropriado, porque tem conhecimento de causa para poder melhor julgar, mas não está sendo dado elemento suficiente para que a Justiça do Trabalho possa, de fato, decidir com clareza e conhecimento que só vocês têm. Só vocês têm. A gente, enquanto Ministério do Trabalho, enquanto fazia parte do Ministério do Trabalho, pegavam os processos de registro sindical e fica ali tentando adivinhar o que é que está sendo posto, porque a descrição de categoria vem de tudo que é jeito e qualidade. Tudo que é jeito e qualidade você tem. Então, é complicado quando você trabalha com um sistema que
aqueles a quem foi dado competência para definir terminam delegando para o poder público, ora Ministério Público, ora Ministério do Trabalho, ora Justiça do Trabalho, algo que só vocês, de fato, podem conhecer e podem decidir. Então, eu sou defensora da tese de que deve, sim, ter enquadramento sindical, mas um autoenquadramento sindical promovido por uma proposta vinda de vocês para o Estado, onde o Estado normatize aquilo como um entendimento único, como um quadro, de fato, de enquadramento sindical, e que esse quadro tenha possibilidades de atualizações para acompanhar o dinamismo das relações de trabalho. Nós temos aí um movimento dentro do comércio que, se você parar para olhar, Neusaldo, a gente vê, hoje o comércio está se dando muito mais de forma online e digital, com compras coletivas pela internet, você recebe via postal, do que com aquele comércio tradicional. Então, tem que se adaptar e não é reserva de mercado. Quando a gente fala isso, muitos sindicalistas patronais dizem assim, vocês querem fazer a reserva de mercado dos comerciários, vocês querem fazer... Não é reserva de mercado, é que dentro do dinamismo de como essas relações são travadas, tem que haver necessariamente um modelo de atualização, mas que preserve a relação original, sob pena de você ficar à mercê da escolha do patronato para saber, hoje eu vou negociar com esse. Não, esse está cobrando muito, piso salarial muito alto, é muito combativo, me faz greve. Tchau, vou negociar com outro. Não pode haver essa alternativa, não pode haver essa alternativa. Enquanto tiver brecha no enquadramento sindical para que haja escolha de com quem vai negociar, nós não vamos ter avanços reais na negociação coletiva.